E aí pessoal, vamos falar ainda um pouquinho sobre triângulos. E inicialmente vamos aqui descobrir como é que eu garanto que um triângulo existe ou não, dado os lados. Para um triângulo existir, a soma dos dois lados menores tem que ser maior que o maior dos lados. O maior dos lados. Isto é, vamos supor aqui que eu tenha esses três lados, 4, 6 e 20. Quais são os dois lados menores? Os dois lados menores é 4 e 6. E 4 mais 6 é igual a 10. 10 é maior do que 20? É falso. Então esse triângulo não existe. Não dá para eu desenhar um triângulo de lado 4, lado 6 e lado 20. Aí, de certa forma dá para perceber rapidamente. Você imaginar que isso aqui é 4, então 6 teria que ser um pouco maior. Esse lado aqui, se eu for fazer proporcional, se isso aqui é 4, isso é 6, 20 é um negócio desse tipo. Então, obviamente, não pode ser um triângulo. Então, para ser um triângulo, eu teria que ter, por exemplo, 20, 14 e 12. 14 com 12 é 26. Ou seja, a soma dos dois lados menores é 26. É maior do que o lado maior, 20. Então isso aqui é verdadeiro, isso existe. Então esse triângulo aqui é possível de ser desenhado. Seguindo aqui, vou trocar aqui de página. Seguindo aqui, nós temos uma relação interessante que existe. Uma relação interessante que existe entre o lado e seu ângulo oposto de um triângulo. E esta relação diz que o oposto ao maior ângulo de um triângulo estará seu maior lado. O seu maior lado. Ou seja, se eu disser que aqui é L1, aqui é L2, aqui é L3, e eu digo que L2 é maior do que L1 e que L2 é maior do que L3, ou seja, eu estou garantindo que L2 é o maior lado, então eu posso afirmar com certeza que este ângulo aqui A será maior que tanto este ângulo B quanto este outro ângulo aqui C. Vamos falar agora um pouco sobre a congruência de triângulos. Congruência de triângulos. Ou seja, como é que eu posso garantir, sem sombra de dúvida, que dois triângulos têm o mesmo tamanho? Existem 4 condições. O primeiro caso, a primeira possibilidade é a possibilidade LAL. Essa possibilidade diz o seguinte: se eu tiver, por exemplo, dois triângulos, 1, 2, e eu tenha esse lado é igual a esse, que esse
seja igual a esse e que este ângulo seja igual a esse, então eu posso garantir que esses dois são iguais ou congruentes. Então, L a L. Então, se eu tenho dois lados, né? Um lado, dois lados. Se eu tenho dois lados congruentes e o ângulo que forma esses dois lados que são congruentes, então eu posso dizer que o terceiro lado também é congruente e que os dois triângulos são congruentes, ou seja, são do mesmo tamanho. A segunda possibilidade, e essa é óbvia, são os três lados congruentes. Então, se eu tenho dois triângulos e eu digo que este lado é congruente a este, que este lado é congruente a este e que este lado é congruente a este, logo os dois triângulos são congruentes. Esse aqui é mais do que óbvio. O terceiro caso é o caso ALA. Ele diz o seguinte, deixa eu fazer aqui dois triângulos, deixa eu mudar aqui a cor. Um triângulo, dois triângulos. E esse diz basicamente o seguinte: se eu tenho este ângulo congruente a este ângulo, eu tenho este ângulo congruente a este ângulo e tenho este lado congruente a este lado, então eu posso afirmar que este lado será congruente a esse lado e que este lado será congruente a este lado. Eu posso dizer que este lado será congruente a este lado e posso dizer que este lado será congruente a esse lado, ou seja, que os dois triângulos são congruentes. Quarto e último caso. Esse quarto e último caso é o seguinte, é o caso LAAO. Deixa eu fazer aqui o desenho de dois triângulos. Vamos fazer aqui o triângulo este e o triângulo este. Vamos supor aqui seja o vértice A, aqui o B, aqui o C e aqui o G, o E e o F. Aqui do seguinte, se eu tenho este lado congruente a este e eu tenho este ângulo congruente a este e eu tenho ainda que o ângulo oposto a esse lado que é congruente, ou seja, o oposto a este e o oposto a este são congruentes, ou seja, se esse lado é congruente a este e este ângulo é congruente a este e este ângulo oposto a esse lado que é o mesmo tamanho é congruente a esse, então eu posso também afirmar que os dois triângulos são congruentes, ou seja, que este lado aqui é igual a este ou congruente a este e que esse lado que faltou é congruente a este. É isso.